Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nessa aula, nós iremos estudar o capítulo de cinemática vetorial, um assunto que é amplamente cobrado nos vestibulares paulistas. O primeiro conceito que nós iremos estudar, então, é de deslocamento. Nós sabemos, então, que um móvel que parte de uma posição inicial S0, ele percorre uma certa trajetória, chega numa posição final. Então, se eu pegar a posição final dele nessa estrada menos a posição inicial, eu tenho o deslocamento escalar. Posição final que pode ter o Fzinho ou não. Enfim, o deslocamento escalar então é dado pela posição da estrada. Posição final menos a posição inicial. O deslocamento vetorial, que a gente vai chamar de Dzinho, ele também tem o mesmo conceito. Ele tem que ser a posição final, porém agora eu tenho que falar de vetor, então é o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Então aqui nesse nosso esquema, eu coloquei aqui para a posição inicial, eu desenhei um vetor representando a posição inicial, coloquei meu eixo de referência, eixo YX, e tracei um vetor representando aqui com as coordenadas bonitinhas, o vetor da posição inicial. Desenhei outro vetor da posição final. Então aqui eu teria que fazer, redesenhar esses vetores e fazer essa operação. O vetor SF menos o vetor S0. Lembrando que eu não faço subtração de vetores, eu vou somar com o vetor oposto. Então, na hora que você fazer essa operação, você vai ver que o resultado vai ser um vetor, teoricamente teria que ser retinho, entre a posição inicial e a posição final. Então, aqui nós temos o vetor D, o vetor de deslocamento, e na estrada nós temos o deslocamento escalar. Uma constatação relacionada aos deslocamentos escalar e vetorial é a questão do seu módulo. O deslocamento vetorial, como ele é representado por um vetor, uma reta entre dois pontos, ele sempre vai ser um valor menor do que o deslocamento escalar. Ok? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se a trajetória for curvilínea ou circular, o deslocamento vetorial sempre vai ser um valor menor do que o deslocamento escalar. Porém, em situações de trechos retilíneos, nós temos a igualdade do deslocamento vetorial com o deslocamento escalar. Ok? Aqui, então, para quem não entendeu aquele primeiro exemplo, nós temos uma outra situação que demonstra isso. Um móvel parte do ponto A, chega até o ponto B. Se ele percorrer a trajetória aqui, pela estradinha, nós temos aí um deslocamento escalar de 50 km, enquanto que o vetorial vai ser uma reta que une do início até o fim desse movimento. Ele vai ser um valor menor de 30 km. Logo abaixo eu coloquei uma questão amplamente cobrada, que mostra vários deslocamentos, e ele pede o deslocamento vetorial final. Nem em todas as situações eu preciso colocar meu eixo de referência. É simplesmente fazer a soma dos vetores de deslocamento parcial. Então aqui, se eu fazer a soma de cada um desses vetores, a resultante vai me dar o deslocamento vetorial. Então, que vai ser uma retinha do início até o fim. Que tive aqui. Mas como que eu resolvo isso? Então, aqui você pode usar o famoso triângulozinho retângulo, e usar um Pitágoras. Então, existem diversas questões, provavelmente você vai se deparar com alguma delas nas tarefas.
no exercício de tarefa. Então, aqui nesse caso teria 300 metros, aqui 400 metros e deslocamento vetorial de 500. Ok? Então, um exemplo aí de aplicação muito comum. Bom, visto o deslocamento, nós sabemos que o deslocamento ele serve para a gente calcular o valor da velocidade. E como nós temos agora dois deslocamentos, o escalar e o vetorial, o exercício ele pode pedir para você ambas ou até mesmo uma das duas. Você tem que ficar atento a qual você vai ter que usar. Então, se o exercício perguntar para você sobre a velocidade escalar, você vai ter que usar o deslocamento escalar em função do tempo. Se o exercício pedir para você o deslocamento vetorial, você tem que ficar esperto que você tem que fazer o vetor deslocamento primeiro, para depois dividir pelo tempo. Notem que como eles podem ser valores diferentes, a velocidade média escalar e a velocidade média vetorial também podem assumir valores diferentes. Então, para quem quiser ver um exemplo, a questão da FUVEST do ano passado, da segunda fase, pergunta qual que é a porcentagem, qual que é a razão entre os valores de velocidade vetorial e velocidade escalar. Então, você calculava as duas, né? E determinava a razão, ele pedia em porcentagem essa razão. Mas como que faz isso? Vamos aproveitar o exercício anterior aqui, né? Nós temos aqui no exercício anterior o deslocamento vetorial seria o 500 e o deslocamento escalar, deixa eu apagar aqui, o deslocamento escalar seria a soma dos trechos percorridos. Então eu teria aqui 200 mais 100 na descida, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. O deslocamento escalar aqui é 1000 metros, enquanto que o deslocamento vetorial a gente fez aí, é metade. Ele vale 500 metros. O tempo que a gente vai utilizar vai ser o mesmo, né? O mesmo tempo é o tempo que leva para sair de A e chegar no ponto B. Mas mesmo assim eu tenho valores diferentes para as velocidades. Outro conceito também importante aí que pode aparecer principalmente em questões que falam sobre vetores é a questão de como representar o vetor velocidade em um certo momento. Então, você tem que saber desenhar esse vetor, né? Dependendo da trajetória. E esse vetor ele sempre vai ter uma direção tangente à trajetória, né? Então você vai desenhar ele sempre tangente à trajetória. Então aqui eu coloquei uma trajetória. Enquanto o movimento for retilíneo, a reta tangente também aqui, a velocidade, o vetor velocidade acompanha a trajetória. Porém, em situações de curvas, nós temos aqui que o vetor velocidade ele tem que ser desenhado tangenciando essa curva, ok? Então, o conceito de tangente que vai tocar a curva num único ponto. Podemos aproveitar esse exemplo para falar da seguinte situação. Se nós temos aqui uma velocidade de 10, se o vetor velocidade tem um módulo de 10 em qualquer um dos pontos, nós podemos falar que o vetor velocidade é constante? Então, pessoal, lembrando que quando nós estamos falando de vetor, estamos falando sobre módulo, direção e sentido, nós não podemos aqui olhar somente para o valor, né? Esse valor aqui acaba sendo uma pegadinha.
O módulo é constante, mas eu posso ver nessa situação em que a direção está mudando ao longo da trajetória. Correto? Então aqui eu não vou poder falar que o vetor velocidade é constante. Ele não é constante, ok? Nós temos alteração da direção. O que eu posso falar é que o módulo da velocidade ele é um valor constante. Muito importante isso, hein, pessoal? Falamos então de velocidade escalar, velocidade vetorial média, velocidade vetorial instantânea. E vamos para a última parte, que é a aceleração. Exercícios envolvendo aceleração, eles podem ser divididos aí em dois tipos. Os exercícios que falam sobre o vetor aceleração média. Então, aqui a gente precisa lembrar do quê? Da formulinha, a aceleração média é ΔV por ΔT. Então, ΔV vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Aqui nós temos que lembrar também que nós não realizamos a subtração de vetores, nós precisamos somar o vetor oposto de V1. Ok? Então, nesse caso, nós teríamos aí o V2 que mantém a mesma orientação, vertical para baixo. Esse é o V2. E eu vou somar. Então, eu vou juntar continha com bundinha do vetor menos V1. Então, o vetor menos V1 ele tem o mesmo módulo, ó, que o vetor V1, porém sentido oposto. Então, vamos colocar ele aqui. Não ficou tão retinho aqui. Então, aqui eu somei então, o vetor V2 com o vetor menos V1. Fiz a minha soma. Venho aqui do início ao fim. Eu tenho a resultante, né? Essa resultante, nesse caso aqui, é o ΔV. Certo? Você vai calcular o valor de ΔV aqui por Pitágoras ou por lei dos cossenos. Enfim, achou o valor de ΔV, você vai substituir na equação. E quando você dividir pelo tempo, você vai ter o vetor aceleração média. É importante também entender aqui que eu obtive um valor, um vetor, por causa que o ΔV também é vetor. Então, o módulo é obtido pela equaçãozinha, mas a direção e o sentido acaba acompanhando a direção e o sentido do vetor ΔV, uma vez que o tempo não é grandeza vetorial. Então, aqui eu tenho que a aceleração ela vai ter a mesma direção e sentido do vetor ΔV. Ok? Então, o vetor aceleração acompanha o vetor ΔV em direção e sentido, e o módulo a gente já viu como calcula pela soma de vetores. Outro tipo de exercício que fala sobre aceleração vetorial é aquele que fala sobre as componentes da aceleração. Então, nós podemos separar aí a aceleração vetorial em duas componentes. A componente tangencial, que vai estar tangenciando a velocidade, sempre acompanhando a velocidade na mesma direção, e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, então coloquei aqui um exemplo, ela sempre vai ter a mesma direção da velocidade. Nesse caso, que a gente vê que a velocidade está aumentando, significa que o vetor aceleração, ele também tem, além da direção, o mesmo sentido. A aceleração aqui vetorial, a tangencial, que está tangenciando esse movimento, também tem o mesmo sentido. Já na situação de baixo, como a velocidade está diminuindo ao longo do tempo,
nós temos que a aceleração tangencial tem a mesma direção, porém sentido oposto. Essa primeira situação, só para a gente relembrar, quando nós temos esse aumento do módulo da velocidade, nós chamamos de movimento acelerado. Movimento acelerado. E quando a aceleração tem sinal oposto ao da velocidade, nós chamamos de retardado. Então, aqui, primeiro caso é um movimento acelerado. E no segundo caso, nós temos aí um caso de movimento retardado. Então, pessoal, o mais importante então, de tudo isso é você entender que a aceleração tangencial ela vai estar atuando ou a favor ou contra a velocidade e ela vai provocar uma alteração no módulo da velocidade. Notem que a direção da velocidade permanece a mesma. Ela continua no movimento horizontal. Então, a aceleração, toda vez que falar de aceleração tangencial, é aquela que varia o módulo da velocidade. Tá, pessoal? Altera o valor, a intensidade da velocidade. Para calcular essa aceleração, a tangencial, nós utilizamos aí para calcular o módulo, né? ΔV por ΔT. Então, você vai pegar a variação do valor mesmo. Aqui não tem a necessidade de fazer a questão vetorial, porque a direção é sempre a mesma. A direção, então, aqui a direção é pausa. Continuando, a direção é tangencial à velocidade, ela tem a mesma direção da velocidade. E o sentido ele pode ser a favor ou contra, dependendo se o movimento for acelerado ou retardado. Então pode ser a favor ou contra o vetor da velocidade. Tá? Se for a favor, então o movimento é acelerado. E se for contra, o movimento retardado. Bom, a segunda componente é a aceleração centrípeta. Notem que eu já dei esse exemplo, pessoal. Falei para vocês lá. Eu não posso simplesmente olhar só para o módulo da velocidade. Ela é uma grandeza vetorial. Nesse caso, nós temos uma alteração de direção. Então, a aceleração centrípeta é a aceleração, a componente responsável pela variação da direção da velocidade. É ela que varia a direção. Ela sempre vai aparecer em movimentos curvos, né? Curvilíneos ou circulares. Apareceu, o movimento for curvo ou circular, nós temos a aceleração centrípeta. O módulo da aceleração centrípeta é dado por a equaçãozinha v² sobre r, né? Esse r é o raio da curva ou da circunferência ali. A direção a gente chama ela de radial, porque a direção sempre vai estar em cima do raio. E o sentido apontando para o centro da curva, o centro da circunferência. O centro da curva. Ok? Então, pessoal, muito importante essas duas componentes. É um assunto que realmente cai bastante. A aceleração tangencial, ela vai alterar o módulo da velocidade, enquanto que a aceleração centrípeta vai atuar a direção da velocidade. A tangencial acompanha, sempre tem a mesma direção. A centrípeta, ela é radial, aponta sempre para o centro. Ela sempre vai estar apontando aqui para o centro da trajetória.
Ok? Se nós analisarmos aqui os movimentos que nós estudamos em cinemática, nós temos lá então aqui, ó, movimento retilíneo e uniforme. Se é retilíneo, não tem alteração de direção. A direção é sempre a mesma, sempre linha reta. Se é uniforme, não tem alteração do módulo da velocidade. Então, se é retilíneo, a aceleração centrípeta ela vale zero. Você não está alterando a direção. Se é uniforme, o módulo da velocidade é sempre o mesmo. Então, a tangencial também vale zero. Então, quer dizer que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração resultante é zero. Movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo, a aceleração tangencial vale zero. Perdão, a aceleração centrípeta vale zero. Uniformemente variado, o próprio nome fala que a velocidade está mudando. Então, se ela está mudando, a aceleração tangencial existe, ela é diferente de zero. No caso, então, como aceleração final resultante, nós temos o valor da aceleração tangencial. Naquelas questõezinhas de move que nós usávamos ΔV por ΔT mesmo. Movimento circular uniforme. Movimento circular, a direção está mudando, porque o movimento é circular. Então, a centrípeta não é mais zero. Ela é diferente de zero. Aceleração centrípeta é diferente de zero. Só que falou a palavra uniforme. Então, uniforme significa que o valor da velocidade, né, seria a continuação desse nosso esqueminha. Ele está em movimento circular, estaria em movimento circular com o mesmo módulo. Então, aqui a aceleração tangencial é zero e a resultante seria o valor da centrípeta. Para finalizar, poderíamos ter um movimento que eu tenho ambas, aceleração tangencial e centrípeta? Sim, pessoal. Então, aqui, para finalizar, uma situação que nós temos um móvel que parte de uma velocidade 2, ele está alterando a direção e está alterando o módulo. O valor da velocidade está aumentando. Então, nesse caso, nós temos a aceleração tangencial a favor do movimento, né? Acompanhando aqui a velocidade. E nós temos a centrípeta. Então, como nós temos uma alteração no módulo da velocidade, se o exercício pedir para você a aceleração resultante, ele precisa pedir em que instante ele quer. Então, vamos supor que ele está pedindo no instante que eu desenhei aqui. Então, nós teríamos aí a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Aqui eu escrevi a maneira vetorial, o vetor da aceleração resultante vai ser igual à soma do vetor da aceleração tangencial mais o vetor da aceleração centrípeta. Porém, né, ele pode pedir para você calcular o módulo dessa aceleração resultante. Antes de entrar no módulo ali, o vetor aceleração resultante, ele teria a direção aqui, ó, oblíqua, né? Então, esse carinha aqui seria a aceleração resultante, esse vetor. E para obter o módulo, então, nós utilizaríamos aí a famosa ferramenta de Pitágoras. Então, você usa ali Pitágoras e encontra o módulo da aceleração resultante. Pessoal, então esse módulo termina aqui. Não deixe de fazer os exercícios e um grande abraço a todos.